Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nesta parábola Deus vai mostrar o comportamento misericordioso de Deus, que convida todos os homens, à luz do Evangelho, à salvação, à felicidade eterna do céu. Quem é este Senhor da grande ceia? Sem dúvida, Deus Nosso Senhor. Pode ser também Jesus Cristo. Disse ceia porque nos é dada no fim da nossa vida. O jantar é no fim do dia. E precisamente em relação à eternidade, a nossa vida é como um dia. É a recompensa da vida a quem trabalhou durante a jornada. É chamada também de grande ceia, de grande jantar, porque este jantar vai durar para a eternidade. E depois também porque a riqueza deste jantar, desta ceia, é inigualável pela abundância dos bens que satisfarão todos os nossos desejos. O servo, quem este servo enviado aos convidados, representa os profetas, os apóstolos, os ministros da igreja. Representa também as inspirações que continuamente Deus está a fazer-nos, através das quais Deus faz ouvir a sua voz no nosso interior, para convidar-nos a esta grande ceia do Cordeiro, a aquisição da vida eterna. Quantas categorias de homens foram convidados? Três categorias. A primeira, que representa os hebreus, as classes ricas, ilustres, os fariseus, os escribas, aqueles que, instruídos pelos profetas e pela lei, podiam mais facilmente conhecer a verdade, a aceitar o convite. Era a eles que estava destinado. Que pretextos invocaram para não ir? Paixões humanas, das que eram escravos e que São João resume na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, no orgulho da vida. E a casa são os bois e o casamento. O segundo grupo são os pobres, os tropiados, os coxos, os aleijados. É aqueles que são encontrados nas praças e ao longo das estradas da cidade. Estamos na cidade. E representam os publicanos, pecadores, todos aqueles que atenderam ao ensino de Nosso Senhor, que realmente aceitaram o Evangelho. Os terceiros, os últimos convidados, é uma figura dos gentios, de todos nós, isto é, dos pagãos, que já tomaram um lugar na sua simplicidade, na sua fé, recuperam um lugar perdido precisamente pelos judeus. Enquanto os filhos do reino, por causa do seu orgulho e da sua recusa, saíram da casa do mestre, de todos os lados os gentios, com a sua docilidade, entram no seu lugar. Daí que nos Atos dos Apóstolos vão dizer: vós éreis, dirigindo-se aos judeus, vós éreis os primeiros a quem se devia anunciar a palavra de Deus, mas porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Em todo caso, o Senhor não limita o seu convite precisamente aos membros escolhidos. Não limita nem sequer a sua escolha, digamos, às praças e às ruas da cidade. Não. O Senhor vai pedir que saia o servo para fora da aldeia. Que convoque não só para os convidar, mas para os obrigar. Pede que obrigue a gente a entrar na ceia. Como dizer, isto mostra como Deus quer realmente a salvação de todos os homens. Deus chama a todos, repetidamente, em qualquer lugar, em qualquer região em que se encontrem, independentemente da sua condição ou miséria. Obriga-os a entrar. Não que Deus realize qualquer violência sobre a nossa alma. Não, Deus deixou a nossa liberdade, respeita a nossa liberdade, é um dom de Deus, e se Deus violasse a nossa liberdade, nós é que ficaremos sem mérito. Não haveria mérito para o homem. Não poderíamos oferecer a Deus a homenagem e a obediência precisamente da nossa liberdade. A nossa liberdade perderia o seu valor. Então, Deus nunca vai violentar esta liberdade. Nós podemos resistir à voz da graça de Deus. Podemos resistir a esta graça e quando obedecemos a Deus, obedecemos livremente. É a diferença com os protestantes. É a fé a continuar e a seguir as obras. O que é certo é que pode haver uma certa pressão moral. Isto acontece entre nós. Uma pessoa que nos é muito querida e que amamos profundamente e que vai chamar-nos, vai pedir-nos um favor e nós não queremos ir. Não insistas, mas ela suplica, toma-nos pela mão, puxa-nos delicadamente
diz-nos e faz-nos tanto que, no fim, acabamos por ceder aos seus desejos. É evidente que aqui, como dizer, não é obrigar no sentido estrito. Eu poderia sempre recusar o seu convite, mas também é verdade que se poderia dizer que este amigo me fez uma suave violência e que, de certa maneira, me obrigou a ceder aos seus desejos, não é? Então, esta palavra obrigar mostra a disposição de Deus, o seu sentir, o seu desejo de que todos participemos na sua ceia. São Paulo queria que o Evangelho fosse anunciado desta forma. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Repreende, corrige, admoesta com toda a paciência e doutrina. Só que esta parábola tem aplicações concretas na vida de todos os dias. Esta parábola não fica para que nós... Não, Deus continua a chamar sempre, a convidar, a conceder graças e luzes. Pensemos sempre que é uma conversão, a primeira conversão, que passar do pecado à graça. Digamos, é deixar a vida habitual em pecado mortal. Mas depois há uma segunda conversão e Deus vai continuar a trabalhar para obter esta segunda conversão. Esta decisão firme que nós vamos tomar da nossa própria perfeição e santificação. Não só vou evitar o pecado mortal, vou realmente ser fiel à graça de Deus, o qual exige um combate, um sacrifício, uma luta contínua. Deus está aí para ajudar-nos. Através dos seus filhos, através da igreja, através dos amigos, Deus chama os homens a este banquete divino. Nunca nos faltará a graça, a luz, a inspiração de Deus. Somos nós quem, com frequência, obstaculizamos, paralisamos, afogamos esta chamada a Deus por falta de correspondência. O problema não está em Deus, o problema está na nossa resposta. Somos nós que não queremos assistir ao convite. Inspirações da graça, continuamente, são os atrativos, os movimentos interiores, os avisos, os remordimentos, as luzes que Deus continuamente vai concedendo para acordar-nos, para empurrar-nos, para atrair-nos a santas virtudes, para seguir as boas resoluções. Os pecadores vão recebê-las para converter-se, os justos para perseverar e atingir a perfeição. Porque diz São Paulo, Deus é que opera em vós o querer e o executar segundo o seu beneplácito. E Deus vai servir-se do anjo da guarda, Deus vai servir-se de um acidente, Deus vai servir-se de uma leitura de um bom livro, Deus vai servir-se do conselho de um amigo, de um bom exemplo, para simplesmente despertar em nós esta chamada a uma maior perfeição. Em quantas vidas de santos isto aconteceu? Santo Antônio Abade entra numa igreja e ouve as palavras do Evangelho. Se queres ser perfeito, está o padre a pregar, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E ela literalmente é o que fez. Vendeu as suas pertenças e seguiu Nosso Senhor na vida, no deserto. Daí que o problema fundamental da vida cristã não é tanto a falta de chamada de Deus, sempre Deus está aí. O problema fundamental da nossa vida cristã é esta resposta, esta fidelidade, da qual depende avançar ou ficar paralisados. Ou avançamos na vida espiritual ou ficamos sempre para trás. Vos exortamos, dizia São Paulo, vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não receber em vão a graça de Deus. E quantos entre nós, precisamente ingratos e rebeldes como os judeus, no sentido em que não respondemos ao que Deus está à espera de nós. E estamos sempre a afastar esta resposta generosa que Deus está à espera. Porquê? Por causa das paixões, por causa das comodidades. Porque eu vos digo, acaba no Senhor hoje, que nenhum daqueles que foram convidados provará a minha ceia. Não estejamos entre aqueles que recusaram este convite. Nunca ninguém poderá dizer, caso lhes perder, que foi por culpa de Deus. Nunca poderá dizer isto. Nós somos testemunhas. Olhemos para nós. Quantas inspirações, quantas resoluções que Deus nos inspirou, que realmente, olha, terias de fazer este esforço aqui. Sabes que este sacrifício é para ti. Sabes que aqui tens de comportar-te aqui. E nós estamos a olhar para outro. Não o queremos ouvir. Não é por falta da ação de Deus, é porque nós não temos este espírito de fé no facto de que
Deus opera para o nosso bem, somos nós que perdemos. A nossa falta de resposta a quem faz mal a Deus? Não. Deus propõe o bem, é para o teu bem. Se nós não aceitamos, somos nós que perdemos. Perdemos méritos, perdemos santidade, perdemos grau de glória no futuro. Para assegurar esta nossa docilidade, a esta graça de Deus, a estas chamadas contínuas, Nossa Senhora, ela faz o papel do servo. Ela faz o papel do servo. E vai chamar os primeiros convidados, vai chamar os segundos nas praças e ruas da cidade, e, se preciso, vai sair fora, para os caminhos, fora da aldeia, para chamar as almas. Nossa Senhora, este servo, que tenta atrair precisamente e chamar, olha, estás convidado por Deus à santidade, à perfeição. Daí que esta devoção a Maria é necessária, diz São Luís Maria de Montfort, necessária aos homens para conseguir a salvação de uma necessidade que se chama hipotética, em consequência da vontade divina. E daí, por causa da vontade de Deus, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último. Em razão disto, continua o santo, não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se ela não fosse muito mais necessária e fosse apenas de superrogação, isto é um acréscimo. Não é. É uma devoção diferente. É sinal infalível de reprovação a falta de estima e amor à Santíssima Virgem. É uma frase muito dura. É sinal infalível de reprovação a falta de estima e amor à Santíssima Virgem. E é, pelo contrário, sinal certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente dedicado ao devoto. Ser dedicado a Nossa Senhora, ser devoto a Nossa Senhora, não é viver no pecado porque um dia Nossa Senhora, que é tal boazinha, vai conseguir meu perdão. Não, isto não é sério. Isto é gozar de Deus. Uma devoção a Maria é pedir com sinceridade, com humildade, esta sua companhia, esta sua ajuda para tentar imitar em todo as virtudes dela própria e as virtudes de Nosso Senhor. Isto é que uma verdadeira devoção. É usar Maria como instrumento de perfeição, como filtro que vai ajudar-me realmente a que tudo o que eu faça seja de acordo ao agrado de Nosso Senhor. Esta é a verdadeira devoção. E esta é que é infalível sinal de predestinação. Então aproveitemos esta parábola de hoje. Tem tão simples, na sua expressão, o Senhor consegue dar um ensino profundo através de uma figura tão simples, não é? Mas que se aplica a cada um de nós. Isto não é para os outros, isto é para mim. Deus está a me chamar continuamente à perfeição, à santidade, e ainda não sou santo. Por quê? Onde é que está o problema? Peçamos então a Nossa Senhora esta luz, esta força para responder a este convite e sim, ser um dia participantes definitivos desta grande ceia da eternidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.